Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Como está no devocional do nosso boletim, nessa manhã, a vida é um milagre de Deus. O ar que respiramos é um milagre de Deus. O alimento que nós temos é um milagre de Deus. A roupa que vestimos é um milagre de Deus. Aquele que ama o Senhor vê a sua mão, vê o seu milagre em todas as coisas. Louvado seja Deus pelo milagre da vida. Louvado seja Deus pelo milagre do acesso à sua presença através de Cristo Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia, Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos 19 a 27. Tiago, capítulo 1, versos 19 a 27. Nos diz a palavra do Senhor: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos está sendo implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-sucedido ou bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Curva sua cabeça, oremos mais uma vez. Bondoso Deus, que os nossos corações e mentes sejam iluminados nesta manhã para compreendermos a Tua Palavra. Nossa oração e o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ontem eu fui tomar um suco em casa e a esposa disse: eu também quero. Pegue os copos plásticos que estão em cima do armário. Quando eu fui pegar os copos, eu esbarrei num rolo de papel toalha com a jarra na mão direita, copos na mão esquerda. Instintivamente, intuitivamente, no reflexo, eu estiquei o pé para aparar o rolo de papel. Não adiantou, ele caiu no chão. Mas foi um instinto natural. Nós, seres humanos, meus amados, temos instintos naturais. Geralmente é bom, mas nem sempre esses instintos são bons. Por exemplo, quando ouvimos alguém falar mal de nós, ou quando alguém nos prejudica, qual é o nosso instinto natural? Evitar, fazer algo na mesma medida ou algo ainda maior,
contra aquela pessoa que nos feriu, contra aquela pessoa que nos machucou. Aqui, Tiago, ele fala para os irmãos, nesse primeiro capítulo, a respeito da sabedoria em meio à tribulação. Ele nos fala aqui, meus amados irmãos, a respeito da origem do pecado, das provações, das tentações. Ele nos fala da bondade de Deus em meio à provação. E agora ele, depois de ter apontado para a bondade de Deus, para a origem do pecado, para as provações, de como ter sabedoria em meio às provações, agora ele chama a nossa atenção para o nosso comportamento, para o nosso procedimento diante das provações. No capítulo 1, Tiago continua falando a respeito de provações. Ele está escrevendo para os judeus espalhados por todo o Império Romano, para pastoreá-los diante de perseguições sofrida pelos gentios e sofrida também pelas mãos de outros judeus. Então, ele instrui esses irmãos em relação à tribulação para olharem para si mesmos. E ele conclui aqui nos versos 26 e 27, e especialmente verso 27, ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado no mundo. É dessa forma que ele finaliza esta instrução para que os irmãos, em meio à tribulação, sim, olhassem para si, olhassem para si mesmos. E William Barclay nos chama a atenção de algo curioso. A palavra religião aqui não é a mesma palavra usualmente utilizada em outros textos. Essa palavra tem um sentido um pouco mais específico. A palavra religião aqui, meus amados irmãos, ela poderia ser traduzida também por culto, ou ainda melhor, por adoração. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos chamados para glorificar, para adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. Em tudo devemos dar graças, até mesmo em meio às tribulações. E baseado nesse texto, nós vamos pensar nesta manhã exatamente sobre a verdadeira adoração. Já que Tiago nos convida aqui a adorar a Deus em meio à tribulação, nós vamos pensar sobre a verdadeira adoração. Quando Deus é adorado? Quando Deus é adorado na minha e na sua vida em meio à tribulação? Em primeiro lugar, Deus é adorado quando praticamos o domínio próprio. Em meio à tribulação, Deus é adorado quando praticamos o domínio próprio. Chamo a sua atenção para os versos 19 e 20. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não sei se vocês têm acompanhado as CPIs que têm acontecido aí no nosso país, e o que nós percebemos são líderes políticos, homens exaltados, homens nervosos, e cada um quer provar o seu ponto de vista. E enquanto eles falam, o outro interrompe, ninguém deixa ninguém falar, e cada um quer falar, cada um quer provar o seu ponto de vista. Ninguém quer ouvir, todos querem falar. E assim também somos nós, é o nosso instinto.
temos dificuldades de ouvir o contraditório, nós temos dificuldade de aceitar posições ou opiniões divergentes à nossa, posições diferentes da nossa. Lembremos, Tiago está escrevendo para judeus que estavam sendo caluniados. Tiago está escrevendo para judeus que estavam sendo perseguidos. E qual é, meus amados irmãos, a nossa atitude, o nosso desejo no momento em que nós somos caluniados? Qual é o nosso instinto quando nós somos perseguidos? Dizer para todo mundo: fulano não presta, fulano está me perseguindo. Veja o caráter dessa pessoa, veja quão vil é o caráter dessa pessoa que está lançando infâmias contra mim, está lançando mentiras contra mim. É o nosso primeiro instinto, meus amados irmãos, tomar atitudes quando somos caluniados, quando somos injustamente perseguidos. Tomar uma atitude. É por isso que Tiago diz: exerçam o domínio próprio. Ao invés de sair falando, reclamando, pare e ouça. Todo homem, pois, seja pronto não a agir, não a sair falando, a sair rebatendo. Pare, ouça. E essa, meus amados irmãos, ou falar, é o mínimo, é o menor dos desejos que passa em nosso coração. Muitas vezes pensamos em tomar atitudes e atitudes drásticas. Lembramos de Davi? Quando Davi chega, ou envia mensageiros a Nabal e diz: olha, nós somos vizinhos aqui e eu tenho cuidado da sua propriedade. Você poderia mandar alguns pães, um pouco de vinho para mim e para os meus e para o povo que está comigo? E a resposta de Nabal é: eu reconheço Davi como um vadio, eu reconheço Davi como um homem à toa, eu não vou fazer isso. E quando os mensageiros voltam, Davi diz: olha, faça-me Deus o que bem lhe aprouver, se amanhã estiver vivo um filho, homem de Nabal, eu vou até a casa dele e vou matar todo mundo, todos os seus filhos. Essa foi a primeira atitude de Davi. E não é, meus amados irmãos, apenas o primeiro desejo que veio ao coração de Davi, é o primeiro desejo que veio ao coração de praticamente cada um de nós. Tomar uma atitude brusca, tomar uma atitude drástica. O que geralmente falamos, o que geralmente aprendemos desde criança: eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Veja, não é apenas uma característica de Davi, é uma característica de cada um de nós. É por isso que Tiago diz: ouça mais, fale menos. Exerça o domínio próprio, porque a sua ira não produz a justiça de Deus. Se Davi tivesse matado Nabal, ele teria produzido a justiça de Deus? De forma alguma. Se Davi tivesse matado Nabal, ele teria manchado as suas mãos de sangue. O que Deus quer que nós entendamos, meus amados, é que Ele é o Deus da vingança. A vingança pertence a Deus, é a Ele. E Ele quer que nós entendamos que Ele, o Deus da vingança,
o Deus que pode exercer a justiça, o Deus que pode exercer a vingança, Ele está cuidando de cada um de nós. Nós não precisamos ficar nos justificando diante das ameaças, nós não precisamos ficar nos justificando diante das calúnias ou diante das perseguições que nós sofremos no mundo. Nós não precisamos, meus amados irmãos, buscar exercer justiça própria, fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque nós temos um Deus soberano, porque nós temos um Deus todo-poderoso que cuida do seu povo, que guarda o seu povo. O que nós precisamos em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio às calúnias, o que nós precisamos é exercer o domínio próprio. Se nós caluniarmos aqueles que nos caluniam, se nós exercermos a nossa própria justiça com aqueles que nos perseguem, o nome de Deus não será glorificado. O nome de Deus é glorificado quando manifestamos o fruto do Espírito Santo. E uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. A ira é fruto da carne, é obra da carne. Quando nós sofremos de maneira injusta, mas colocamos nas mãos do Senhor, colocamos nas mãos de quem pode resolver, o nome de Deus é glorificado. Abigail apaziguou o coração de Davi. Davi descansou em Deus e Deus fez justiça. Perceba, Davi não manchou as suas mãos. A justiça foi exercida por Deus. O mesmo Davi foi um homem que sofreu várias perseguições injustas. Talvez a maior delas pelo próprio rei Saul. Rei pelo qual ele arriscou a sua vida. Rei pelo qual ele dedicou parte de sua vida. Como general, obtendo vitórias para o seu povo. Saul, com ciúmes de Davi, procurou matá-lo inúmeras vezes. Deus colocou a vida de Saul nas mãos de Davi. Algumas vezes. E o povo dizia: Deus está te dando a oportunidade, vai lá, tire a vida desse homem, mate o rei. E você vai acabar com todos os seus problemas. E Davi diz: longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. É Deus quem vai exercer a justiça. É Deus, meus amados irmãos, quem exerce a justiça em prol do seu povo. Todos nós sofremos calúnias. Todos nós sofremos injustiças. Todos nós sofremos perseguições. Mas compreendamos, meus amados, que quando nós exercemos o domínio próprio e colocamos nas mãos de Deus, é Ele quem age. E o nome dele é glorificado. Não quando exercemos a nossa justiça própria. Não quando fazemos justiça com as nossas próprias mãos. Não quando respondemos à altura. Mas quando descansamos na mão de Deus, quando colocamos tudo isso nas mãos do Senhor, exercendo o domínio próprio, é tão somente assim que Deus é glorificado através de nós nas nossas tribulações. Prosseguindo, Tiago ele prossegue: Deus é glorificado, Deus é adorado quando praticamos domínio próprio, e Deus também é adorado quando praticamos a sua palavra. Versos 21 a 25. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade,
Acolhei com mansidão a palavra a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Tiago continua aqui nos instruindo a respeito das tribulações, de como passarmos pelas tribulações, colocando nas mãos de Deus, exercendo domínio próprio e buscando refúgio na palavra de Deus, buscando conforto, buscando consolo na palavra de Deus. Queremos exercer a nossa própria justiça. Quando passamos, meus amados irmãos, por calúnias ou passamos por tribulação, como o nosso coração fica ansioso, como o nosso coração ele fica exaltado diante das lutas que enfrentamos, e especialmente no contexto aqui que falamos de calúnias e perseguições. O nosso coração humano, a obra da carne, a ira em nosso coração, ela quer se manifestar. E como é que nós acalentamos o nosso coração? Como é que nós sossegamos o nosso coração? Buscando refúgio na palavra de Deus. É natural que nós nos iremos. É natural que nós fiquemos exaltados. É natural que nós queiramos devolver na mesma moeda ou devolver ainda mais. Mas Tiago nos chama, meus irmãos, para adorarmos a Deus, praticando a sua palavra, nos refugiando em sua palavra. Paulo fala, a palavra de Deus é espiritual e nós somos carnais. E muitas vezes nós lemos a Bíblia, lemos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus e pensamos, meu coração ainda está aflito, meu coração ainda está exaltado, eu ainda estou nervoso. Tiago nos chama, ele chama aqui o povo, não apenas para ler a palavra de Deus. Nós somos chamados, meus amados irmãos, é claro que nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra de Deus, não apenas em tempo de tribulação, nós lemos em todo momento, em todo tempo, devemos buscar a palavra de Deus, buscar o consolo, buscar refúgio na palavra do Senhor, em todo o tempo. Mas muitas vezes, quando estamos com o nosso coração aflito, nós lemos a palavra de Deus e o nosso coração continua aflito. Nosso coração continua ansioso. É por isso que Tiago nos dá algumas instruções. Ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Ou seja, Tiago está nos chamando aqui, meus amados, para nos despirmos. A figura de linguagem aqui é como se nós tivéssemos chegado em casa no fim de um dia cansativo de trabalho e tiramos aquela roupa suja, aquela roupa mal cheirosa, aquela roupa que nos incomoda, aquela roupa grudada no corpo, que nos despamos daquela roupa. É isso que Tiago está nos falando aqui. Quando eu trabalhava lá na minha cidade,
Eu trabalhava numa empresa semelhante a Sanepar, aqui, e alguns dias nós fazíamos solução que limpava a água, e eu chegava em casa todo sujo de sulfato de alumínio, do cabelo até a planta dos pés. E aquela roupa suja, aquela roupa que incomodava, aquela roupa pesava no corpo. E era um alívio quando eu podia chegar em casa e tomar um bom banho. Colocar aquela roupa suja para lavar e tomar um bom banho. Imagine, sulfato de alumínio, um pó fino, misturado com suor. E aquele pó se tornava um óleo, porque o sulfato de alumínio, quando em contato com água, ele se torna exatamente isso, um óleo. Em contato com água suja, ele transforma a água, ou a sujeira da água, em flocos, pequenos flocos de barro, e assim a água suja fica limpa. Mas eu que ajudava a fazer a solução, chegava em casa todo sujo, e era um momento de alívio quando eu podia chegar em casa e colocar aquela roupa suja para lavar e tomar um bom banho. Tiago está nos falando, nós não vamos descansar na palavra de Deus enquanto não colocarmos os nossos desejos pecaminosos de lado. Desejo de vingança, desejos malignos. Não é apenas uma simples leitura. Certa vez, quando eu era jovem, eu chegava em casa, estudava à noite, chegava em casa e eu ia jantar tarde. Então eu assistia o programa do Jô e certa vez estava lendo ou vendo uma entrevista. Não foi o programa do Jô, foi um outro programa, acho que é o Fala Que Eu Te Escuto. Por incrível que pareça, eu também assisti a esse. E de repente aquele pastor estava entrevistando o Vampeta, e nós nem sabemos o estilo de vida que ele leva. Até hoje ele leva uma vida boêmia, e ele conversando com o pastor, ele disse: olha, eu já li a Bíblia tantas vezes, agora a nossa reflexão: de que adianta ler a Bíblia se nós não queremos nos despir do velho homem? Qual o efeito da palavra de Deus na nossa vida se nós não estamos dispostos a mortificar o velho homem? Se nós não estamos dispostos a mortificar os desejos do nosso coração? E ele diz: aquele que se achega à palavra de Deus e simplesmente é um simples leitor, um leitor esporádico da palavra, ele é como um homem que se olha no espelho e ele sai, e depois ele se esquece de como era a sua aparência. Você já teve a sensação de olhar para uma pessoa, ou você já olhou para uma pessoa e já teve a sensação: eu conheço essa pessoa? Já teve essa sensação? De olhar para alguém e dizer: eu conheço essa pessoa. Eu tenho essa sensação muitas vezes, especialmente quando eu volto para a minha cidade. Sabe por quê? Porque nós não temos intimidade com essa pessoa. Porque nós não convivemos com essa pessoa. Então nós temos uma leve lembrança. Olha, eu acho que eu conheço essa pessoa, mas eu posso estar enganado. Aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que lê a palavra de Deus, aquele que se despe do velho homem, aquele que está em constante comunhão com a palavra de Deus, está em comunhão com Deus, e não
andamos com a impressão de que eu acho que conheço a Deus, olha aquela pessoa ali, eu acho que conheço. Não. Nós convivemos com o Senhor. Nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Não é apenas uma impressão. Deus, meus amados irmãos, quando entramos em comunhão com a sua palavra, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, despindo-nos do velho homem, colocando o nosso coração pecaminoso para trás, despindo, lançando fora, Deus deixa de ser um conhecido para se tornar o nosso Pai. Porque João nos diz que a todos quantos o receberam, ou seja, todos quantos se despiram do velho homem, todos quantos receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, deu-lhes o poder, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o caráter de Cristo está sendo forjado em nós dia a dia. Deus é glorificado, meus amados, quando em meio às lutas, em meio às perseguições, Deus é adorado quando nós nos voltamos à sua palavra, quando nos despimos do velho homem, quando nos despimos de uma roupa suja, de uma roupa velha, de uma roupa repugnante, e descansamos nele. Deus quer que nós sejamos não apenas ouvintes negligentes, mas praticantes operosos, diligentes da sua palavra. É dessa forma que Deus é glorificado, que Deus é adorado através de nós em meio às tribulações. Tiago prossegue. Deus é glorificado quando praticamos o domínio próprio. Deus é glorificado quando praticamos a sua palavra. E Deus é glorificado quando praticamos a piedade. Versos 26 e 27. Ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula para com o nosso Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se alguém supõe ser um adorador, deixando de refrear a língua, a religião ou adoração pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é. Entendendo que talvez uma palavra melhor aqui para religião seria adoração. Deus é adorado, meus amados irmãos, quando praticamos a piedade. Tiago não está falando aqui através de justificação pelas obras. Em tempo algum, Tiago nos fala a respeito de justificação pelas obras. Mas ele, aqui nesse texto, convida os seus ouvintes e a nós, nesta manhã, para uma vida de piedade. Deus é glorificado quando vivemos uma vida de piedade. Sim, Deus é glorificado quando nós praticamos o domínio próprio. Deus é glorificado quando não apenas ouvimos, mas praticamos a sua palavra. E Deus é glorificado quando nós praticamos a piedade. O que é piedade? Piedade, a palavra piedade significa pureza, pio, puro, santo. Essa é a vontade de Deus para conosco, essa é a vontade de Deus para com a minha e para com a sua vida, que nós vivamos uma vida santa. E na verdade, meus amados irmãos, é algo natural que nós vivamos uma vida santa a partir do momento em que nós nos despimos do velho homem, nos revestimos deste novo homem segundo Cristo, deste homem
segundo a palavra de Deus. É natural que nós vivamos uma vida piedosa. Quando o Tiago diz, olha, você deve refrear a sua língua, você deve parar de enganar o seu coração. Quando ele diz aqui que nós devemos visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e nos guardarmos puros do mundo. Em momento algum, ele está dizendo, você vai ser justificado por isso, você vai ser justificado pelas suas obras. Não, ele está dizendo, você quer adorar a Deus? Seja um homem, uma mulher piedosa. Você quer adorar a Deus? Não engane o seu coração. Não viva uma religião, ou não viva um cristianismo de aparência. Pratique a palavra de Deus, pratique a vontade de Deus. Glorifique a Deus através da sua vida. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, essas ordens, essas ordenanças aqui estão presentes desde o Antigo Testamento. Deus sempre estabeleceu leis para o cuidado das viúvas, dos órfãos, do estrangeiro. Deus sempre estabeleceu que os fracos, que os necessitados fossem cuidados pelo próprio povo, primeiramente pela família, mas em segundo lugar também pelo próprio povo. Hoje nós discutimos situações ou políticas para o bem-estar comum, mas Deus sempre estabeleceu na sua palavra o cuidado para com os mais fracos e para com os menores. Piedade, meus amados irmãos, é como se nós olharmos para o outro com a visão de Deus. É como se nós olharmos para o nosso próximo com o olhar de Deus. Quem somos nós diante do olhar de Deus? Pobres, pecadores, fracos. Deus nos amou porque merecemos? De forma alguma. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos amou, ou nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus é puro, Deus é santo, e Ele está imprimindo o seu caráter em nós dia a dia. O seu prazer, meus amados irmãos, é que nós sejamos santos assim como Ele é. O prazer de Deus é que nós espelhemos o seu caráter, que nós olhemos para o nosso próximo exatamente com o mesmo olhar. Nem sempre o nosso próximo é merecedor, entre aspas, da nossa atenção, do nosso cuidado, mas devemos amar e olhar para o nosso próximo com o olhar de Deus. Isso é pureza, isso é piedade. Viver a nossa vida sob a perspectiva de Deus. Deus é glorificado quando nós não vivemos ou quando nós não agimos segundo o nosso próprio coração, mas quando nós vivemos e agimos imitando o caráter dele. É por isso que a palavra do Senhor nos chama para sermos imitadores de Deus. É difícil? Sim. O contexto que nos cerca facilita? Não, pelo contrário, o contexto que nos cerca dificulta. O mundo que nós estamos é um mundo hostil. É um mundo hostil para todas as pessoas, mas especialmente para os servos de Deus. O mundo é hostil especialmente para o povo de Deus. Contexto de perseguição, de calúnia, onde nós temos o desejo inato, nosso desejo, o desejo natural de nossos corações pecaminosos. É um desejo de agir exercendo a nossa própria justiça. É o desejo de, olha, todos me maltrataram, eu fui machucado.
Ninguém nunca estendeu a mão para mim. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Deus nos chama para sermos homens e mulheres piedosos, a imitarmos o seu caráter, a amarmos aqueles que muitas vezes, entre aspas aqui, não merecem nosso amor. Isso é ser piedoso, irmãos. Exercer o caráter de Deus em nós, imitar o caráter de Deus em nós. Foi por isso que os primeiros servos de Cristo, os primeiros discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Andavam de tal forma, agiam de tal maneira, que eles se pareciam com Cristo. E de maneira pejorativa, o povo apelidou os cristãos, ou apelidou os seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, de cristãos, que quer dizer pequenos cristos, um Cristo pequeno. E hoje nós não tratamos como um apelido ruim, hoje nós não tratamos como algo pejorativo, pelo contrário, temos o prazer de sermos chamados de cristãos. Mas só somos dignos, verdadeiramente dignos de sermos chamados de cristãos, se nós imitamos o caráter de Cristo, se nós imitamos o caráter de Jesus, obedecendo ao Senhor, não apenas em tempos bons, não apenas em tempos de bonança, mas em tempos de perseguição, em tempos de luta e em tempos de sofrimento. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e que o Senhor possa ser glorificado pela minha e pela sua vida. Em tempo de luta, em tempo de perseguição, em tempo de sofrimento, Deus é adorado em nossa vida. Primeiro, quando praticamos o domínio próprio, quando não exercemos a nossa própria justiça, mas quando colocamos os nossos perseguidores, quando colocamos os nossos caluniadores nas mãos de Deus. Deus é adorado quando nós praticamos a sua palavra, quando nós nos despimos do velho homem, quando nós colocamos a nossa vida pecaminosa, quando nós lançamos de nós a nossa vida pecaminosa e vivemos a nossa vida que está oculta em Cristo, quando vivemos a vida que Deus tem para nós através da sua palavra. E Deus também é glorificado quando praticamos a piedade, quando imitamos o seu caráter santo e agimos como Deus agiria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos capacite a vencer as tribulações que nos cercam dia a dia. Feche os seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, ó Pai, porque não estamos sozinhos neste mundo. Não estamos sozinhos, abandonados à nossa própria sorte. Por isso, ó Deus, não precisamos exercer a nossa justiça. Por isso, nós não precisamos ficar desesperados. Nós temos refúgio no Senhor e na Tua Palavra. Ajude-nos, ó Deus, a nos despirmos do nosso velho homem, a colocar os nossos desejos pecaminosos de lado e encontrarmos refúgio e descanso na Tua Palavra. Ajude-nos, ó Deus, a viver uma vida piedosa, num mundo egoísta, num mundo onde cada um pensa tão somente em si. Que possamos, ó Deus, olhar para o nosso irmão, possamos olhar para o nosso próximo com o olhar do Senhor. Que possamos viver uma vida mansa, em piedade, na presença do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.